quanto tempo! Depois de algumas semanas sem gravar o vídeo, retornamos hoje. Um pouquinho eu vou contar hoje aqui do que aconteceu, porque do sumiço, e espero que o vídeo venha ajudar alguém. Fiz uma enquete essa semana lá no meu Instagram sobre 2 assuntos, né, que a gente viveu recentemente, que foi o parto e o outro foi a UTI NEO, e o mais votado foi a relatos de parto. Então eu vou contar aqui o que aconteceu, por que o João Guilherme nasceu antes do tempo e todos os detalhes. Então vamos lá. Então a minha gestação ela era considerada de alto risco devido todo o meu histórico e etc. Então eu fazia ultrassom com muita frequência, eu já fazia com Doppler desde as 12 semanas devido à trombofilia, então já era algo que vinha sendo acompanhado, né? E para quem é desse mundo de gestação de alto risco, sabe que é uma gestação cheia de coisas novas, cheias de medo, cheias de dúvidas. E uma das coisas assim que eu sempre orava antes de ir é que ele estivesse se desenvolvendo muito bem. Então, que ele estivesse ganhando peso, porque uma das grandes motivos que a trombofilia causa é restrição de crescimento. Então, o bebê não cresce dentro da barriga, né? Então, eu sempre orava para isso, para que ele se desenvolvesse, para que ele ganhasse peso, etc. E o João Guilherme, ele ganhou muito peso dentro da barriga, glória a Deus. Então, isso foi algo que a gente viu como um cuidado de Deus, né? Que Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o amanhã. Então, se o João Guilherme tinha que vir antes da hora mesmo, né, Deus já estava cuidando de todos os detalhes, né? Então, foi quando a gestação ela foi tranquila, além de eu ter que usar aquelas injeções que eu já fiz aqui alguns vídeos explicando por que eu uso, eu ainda estou usando elas porque são ainda 40 dias após o parto, então eu ainda preciso usar elas. E daí, então, assim, ela foi tranquila e tal, eu fazia mais repouso e etc. E foi quando, com 32 semanas, no ultrassom, ele tava começando a baixar líquido. Aí veio a pergunta, né? Como se eu não senti saindo, não senti perdendo líquido, né? E daí o médico pediu pra aumentar a ingestão de água, né? E eu comecei a beber muita água mesmo. Mas aí ele não pediu repouso nesse momento, repouso absoluto, né? E foi quando eu fiz com 32, aí eu já tinha que fazer toda a semana, né, até chegar nas 38, que é 37 mais ou menos que a gente iria fazer o parto, ali com 36, 37. E foi quando com 32 começou a baixar o líquido. E daí, mas ainda tava um normal, tava baixando, mas ainda era considerado normal. Beleza. Aumentei o consumo de água, e daí foi aonde nós começamos a correr atrás das coisinhas, como pintar quarto, comprar alguns detalhes, porque até então eu achei que ia nascer em março e de repente o médico fala que poderia sim antecipar se permanecesse baixando o líquido, né? E daí foi quando eu fui fazer com 33 semanas e o líquido, mesmo eu bebendo muita água, eu comecei a beber mais de 3,5 litros de água por dia. Fui fazer o líquido, o ultrassom, o líquido estava oligimânio, acho que é esse nome, alguma coisa assim. Enfim, é baixo, é líquido baixíssimo. Para vocês terem uma ideia, o normal numa gestação é 120, 140 miligramas de líquido. O meu estava 55 nesse dia. E foi aonde o médico falou assim, olha, você vai tomar o corticoide, que é a injeção de amadurecer o pulmão, porque a gente pode ser que faça o seu parto na próxima semana. Que aquilo me deu, assim, um medo, né, porque eu sabia que ele ia ser prematuro, mas ao mesmo tempo eu também não queria mais que ele ficasse dentro da barriga, porque eu sabia que a barriga estava correndo risco. E isso começou a me deixar muito angustiada. Mas, enfim, descansei, entreguei nas mãos do Senhor, e foi onde ele pediu repouso absoluto. Tipo, eu não poderia levantar da cama e beber água o dia inteiro.
E foi onde eu fui na Santa Casa, aqui de Maringá, porque no sábado eu senti que os movimentos dele tinha diminuído um pouco. E, conforme já comentei, o meu histórico fez isso, né? E daí quando eu cheguei lá com o ultrassom do dia anterior com 55 de líquido e um histórico de um NAT morto, eles me internaram na hora. E daí eles fizeram soro, eu fiquei de sábado para domingo e no domingo eu fiz outro ultrassom que tinha voltado para 10. E fui liberada. Aí cheguei em casa, na segunda eu tinha outro ultrassom, fiz, aí eu fazia a cada 3 dias para acompanhar, certo? Pra gente poder chegar pelo menos nas 34. Chegamos nas 34, já deu um alívio, e fomos seguindo, certo? Aí o médico, então vamos tentar na 35, e assim por diante. Quando foi na semana da 35 semanas, na quarta-feira, bem na semana, no dia que eu entrava nas 35, eu senti que o meu short molhou. Mas, como eu usava pessário, que é um dispositivo lá no colo do útero, que ele fica fechado assim o tempo todo e só tira no dia do parto, ele aumenta muito a secreção. Então, eu liguei pro médico, o médico falou assim, olha, sobe aqui no meu consultório, que eu vou analisar, vou fazer um ultrassom aqui rápido, a gente consegue ver se é o líquido ou não. Ok. Só que nesse dia eu tinha aplicado a injeção. E eu não podia fazer o parto naquele dia, porque eu preciso esperar no mínimo 24 horas para poder fazer o parto sem tomar a injeção. E foi quando eu cheguei lá na clínica, ele fez um ultrassom e falou assim, olha, ainda tem líquido. Vamos fazer o seguinte, vem aqui amanhã, que era quinta-feira. Se for realmente a bolsa que rompeu por algum motivo, vai ter baixado de hoje para amanhã. Então, eu fiz isso. Vim para casa, continuei meu repouso e voltei no outro dia para poder fazer o ultrassom. No outro dia, ele já falou assim, olha, não toma injeção hoje, porque se for, rompeu a bolsa mesmo, eu vou ter que fazer seu parto. Ok, não tomei a injeção. Quando eu cheguei lá, tinha baixado o líquido, mas ainda não tinha baixado o suficiente para preocupar, entendeu? E daí foi quando ele falou assim, amanhã eu te encontro no hospital, a gente faz o seu parto. Enfim, vim pra casa, arrumei o restante das coisas e nesta noite de quinta pra sexta, o João Guilherme mexeu bastante. Mas assim, né, você olhava na internet, falava que são bebês saudáveis e tudo mais, porém eram mexidas diferentes das mexidas que ele normalmente dava. Quem assiste os meus stories no Instagram sabia como ele mexia bastante. E daí eram uns chutes diferentes. Mas eu falei assim, às vezes é porque eu tô ansiosa, né? E etc e tal. E daí, quando chegou na sexta-feira, eu fui internada. Entrei no centro cirúrgico para fazer a cesárea de emergência, nesse caso, né? Porque era considerado bolsa rota, né? Que eles chamam, que a bolsa rompeu. E foi quando começaram a anestesia, né? Começaram a cirurgia e tal. Nisso, o pediatra veio conversar comigo e falou assim, Karina, assim que tirarem o João Guilherme de você, eu vou levar para uma sala, vou fazer os primeiros atendimentos e depois eu volto para tirar uma foto com você e com seu esposo, certo? Falei, tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Aí foi onde começaram a cesárea e tal. De repente, eu escutei meu médico falando assim, pai, quer olhar? E daí o Matheus olhou por cima e conseguiu ver ele. E nisso eu ouvi o chorinho dele. E era bem fraquinho, inclusive. Foi um chorinho bem lá no fundo. Mas enfim, eu comecei a chorar muito de emocionada, porque eu esperei muito por aquele momento. E foi quando eles falaram, pai, segue o pediatra pra ver o procedimento, né? E o Matheus foi. E eu fiquei lá, no centro cirúrgico. E daí nada do pediatra vir, nada do pediatra vir, nada do pediatra vir. E eles me fechando, eles me fechando. E daí eu comecei a achar estranho, né? Eu falei, ué, o que aconteceu? Aí nisso veio o pediatra, sem o João Guilherme. Então vocês imaginam como eu fiquei lá naquela mesa, parada, esperando. E daí o pediatra falou, mãe, o seguinte, bem assim, direto. O João Guilherme, ele nasceu com algumas dificuldades no respirar. Então, o que a gente fez? A gente levou ele pra UTI, ele vai ficar bem, só que eu não posso trazer ele aqui pra você agora. Então, eu vim aqui pra te avisar, pra que você possa estar ciente o porquê que ele não veio aqui ainda, mas ele já está sendo atendido. Nessa hora, eu vou ler esse versículo.
Tá em Filipenses 4, versículo 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. Nessa hora, eu agradeci a Deus e falei: Senhor, o meu filho está nas tuas mãos. O Senhor sabe o quanto nós esperamos por ele, o quanto nós oramos por ele. E eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nessa hora eu fui consumida com uma paz que excede todo o entendimento, inexplicável. E daí foi aonde o Mateus saiu correndo atrás dele. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um relato com o Mateus, que vivenciou essa experiência enquanto eles estavam fazendo o primeiro atendimento do João Guilherme. O João Guilherme teve uma parada respiratória na frente do Mateus. O Mateus começou a clamar por vida e clamar a Deus para que não levasse o nosso filho, que nós havíamos orado tanto por ele, havíamos pedido tanto por ele. E João Guilherme voltou a respirar. Então, João Guilherme é um milagre do Senhor. E daí foi quando ele foi pra UTI. E depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando da UTI em si, como foi uma experiência pra nós. Eu não desejo pra ninguém ser mãe de UTI, porque é desesperador você precisar de notícia, clamar por notícia, e a palavra é estável. Ah, tá estável. Ah, vai ficar tudo bem. Ah, tá tomando tal medicamento, e você não entende bulhufas. Você chegar lá e ver seu filho todo entubado, inteirinho, com um monte de máquina funcionando. Enfim, depois eu posso fazer um relato somente disso, que é uma experiência, assim, que eu jamais vou esquecer mesmo. Admiro ainda mais todos os profissionais e aos pais que passam meses lá dentro, porque é muito difícil mesmo. Então, assim, o meu parto em si foi cesárea. Uma das perguntas que eu recebi lá na caixinha: como foi a minha sensação, qual foi a minha experiência quando eu vi o João Guilherme pela primeira vez? Gente, eu chorei muito, porque passou um filme na minha cabeça, porque eu lembrei da palavra de Sara, quando o Senhor passou na casa de Sara e de Abraão e falou que daqui a 1 ano, quando ele voltasse, Sara ia estar com o filho da promessa, que é Isaac, nos braços. E eu lembrei muito dessa palavra, que em 1 ano depois, eu estou com o meu filho da promessa nos meus braços. Então, eu só agradeci a Deus por me ensinar a viver na dependência dele, por me dar a paz que excede todo entendimento. Karina, você teve medo? Sim, sou ser humana, tive medo, mas em nenhum momento eu não deixei de acreditar que Deus poderia tirar a gente de lá. Em nenhum momento eu deixei de acreditar que ele ia sair de lá. Ele ia sair perfeito, que nós íamos vencer. Eu tinha uma convicção muito grande de que Deus ia me surpreender no dia do meu aniversário, no dia 26 de fevereiro, e foi exatamente assim. Então, é assim, gente, viver de Deus, viver na dependência de Deus, é você não olhar para o amanhã. O amanhã não nos pertence. Nós temos que viver o hoje, temos que confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. A paz que excede todo entendimento não pertence a nós. Em nenhum momento eu me acho forte sozinha. Em todo o tempo eu vejo que é Deus que está no controle, é Ele que me sustenta. E foi, assim, mais uma experiência que eu posso dizer que, para outras mulheres, Deus está no controle. Pode parecer que não, pode parecer que Ele te abandonou, pode parecer que está em silêncio, mas Ele está no controle, Ele sempre esteve no controle. E o João Guilherme é a resposta da nossa oração. Toda vez que eu olho para ele, eu lembro de todas as vezes que eu estava neste quarto, ajoelhada nesse chão, clamando a Deus por um filho. Então, toda vez que eu olho para ele, é uma emoção muito grande em ver que Deus responde. Porque ele ouviu, ele respondeu, e eu estou aqui com a prova do milagre nos braços. Então, gostaria de deixar esse vídeo como registro do meu parto. E num próximo vídeo eu vou falar sobre a UTI Neo, como foi a experiência. E se vocês tiverem mais perguntas, mande aí pra gente responder, tá bom? Um abraço, beijo pra todo mundo.